Olá, você fez uma lipoaspiração e gostaria de saber quais são os cuidados pós-operatórios? Acompanhe nesse vídeo o que fazer. Meu nome é Francisco Claro Júnior, eu sou cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e agora vou explicar um pouco sobre os cuidados pós-operatórios na cirurgia de lipoaspiração. O principal fator, o principal cuidado que se deve tomar no pós-operatório de uma lipoaspiração é em relação à trombose. Isso porque logo após a cirurgia você tem um desencadeamento de um grande processo inflamatório que pode levar ao estímulo da coagulação sanguínea. Então, principalmente nas primeiras 2 semanas, é fundamental se preocupar com a trombose. Para isso, é muito importante beber bastante líquido, movimentar-se com frequência, não ficar parado, fazer atividades corriqueiras do lar, dentro de casa mesmo, e usar as meias antitrombóticas. Em casos em que a pessoa já tem algumas comorbidades, a gente associa inclusive um anticoagulante, como o Clexane, por exemplo. É importante não fazer uma viagem de avião num período até 3 semanas após a cirurgia, pois ainda existe um risco alto de trombose. Em relação ao cuidado com a cirurgia mesmo, um fator importante no pós-operatório é em relação à drenagem linfática, né? Ela deve ser feita a partir de 4 dias de pós-operatório com um profissional qualificado. Isso por quê? Num primeiro momento, ela vai diminuir o edema em toda a região corporal e depois, o que acontece quando a gente faz a lipoaspiração é que aquela gordura que está no subcutâneo, que é sólida, ela se liquefaz. Um pouco dela vira líquido para a gente poder aspirar. Então, com o passar do tempo, ela pode ir para algumas áreas corporais. E como ela é um líquido, ela pode descer, ficar mais numa região, em um lado do corpo do que em outro. Então, na drenagem linfática, durante o processo de cicatrização e solidificação dessa gordura, o profissional vai fazendo a redistribuição para que ela cicatrize homogeneamente, sem deixar áreas irregulares. Um outro fator importante também, que é importante a drenagem linfática, é porque ocorre o processo de cicatrização e ele pode evoluir para uma fibrose. Então, durante todo esse período, a partir de 4 dias até um mês e meio após a cirurgia, o profissional da drenagem linfática, ele vai fazendo então a quebra desses processos cicatriciais, que são as fibroses, para que ela não fique toda irregular com nodulações. Alguns outros cuidados que precisam ser tomados também em relação à lipoaspiração é assim: para dirigir, a gente não recomenda dirigir na primeira ou segunda semana ou até mesmo fazendo uma atividade física mais forte, mais puxada. Por quê? O paciente pode estar um pouco debilitado, porque perdeu sangue, perdeu nutrientes e isso deixa a pessoa, às vezes, sem capacidade de poder exercer plenamente suas atividades. Então, você vai, por exemplo, dirigir, pode ter que você tenha uma tontura por virar o rosto subitamente, e isso pode dar uma tontura, pode acabar até batendo o carro. Então, não é recomendado por isso, pelo desgaste, pela perda de nutrientes e sangue, e não pelo procedimento em si. Mas assim, após 2 semanas, se você perceber que já está bem, está se sentindo bem com as atividades físicas, pode começar a fazer atividades físicas até um pouco mais forçado. A partir de 1 mês, está liberado para todos os tipos de atividades físicas sem problema. E o que deve se preocupar realmente é em relação ao porte da cirurgia. Quanto maior o procedimento de lipoaspiração, maior é o tempo de recuperação. Era isso que eu tinha para falar por hoje. Se tiver dúvidas ou sugestões, inscreva-se no meu canal, Cirurgia Plástica Sem Segredos.